Deus estava treinando Moisés para viver no deserto e guiar o povo para Canaã. Também quando passamos por essa escola de deserto, situações difíceis financeiras, situações difíceis de saúde, situações difíceis de relacionamento, precisamos aprender, entender e aceitar o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E valorizar o que Deus nos dá e nos tem dado hoje através do seu Filho Jesus. Plano de salvação para mim e para você. Então, queridos, não importa a escola que você está passando, se deserto ou se palácio, Deus preparou para você, querido, um plano vindo direto do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. A segunda é entender esse plano. Passar pela escola, por essa escola, seja do palácio ou deserto, é inevitável para cada um de nós. Nós passamos por tempos bons e tempos ruins nas nossas vidas. Mas eu preciso entender, compreender o plano de Deus. Que esse plano é uma opção que Ele dá para mim e para você. Eu quero seguir o plano de Deus, ou eu não quero seguir o plano de Deus. Então Moisés, com mais de 80 anos de idade aqui, Moisés recebe o chamado de Deus, lá no meio da sarça. Se vocês olharem lá o texto de Êxodo, vocês vão ver isso. Foi nesse momento que Moisés começou a entender o plano de Deus para a vida dele. Ele relutou com Deus, dizendo que não sabia falar. Lembra disso? Vocês falam, eu sou meio gago, eu posso falar, eu não consigo. Ele criou uma série de coisas falando, olha, não dá. Ele relutou, mas Deus lhe deu sinais curando a sua mão, se vocês vão ver lá. Ele falou, olha, eu sou Deus, coloque a sua mão no seu peito. E ele tirou e a mão dele estava branquinha, com lepra. Depois o Senhor falou de novo, coloque a mão no peito de novo. E a mão voltou ao normal. Então Moisés, ele voltou ao palácio de Arão, para quê? Para falar das 10 pragas. E em todo o tempo, Deus livrou o seu povo, porque tinha um plano para eles. O faraó teve a oportunidade de entender o plano de Deus, mas não quis. O povo de Israel, que era pobre e escravo, em uma única noite se tornou dono de todo o rebanho do Egito. Se você pode ir lá olhar em Êxodo o que eu estou te falando. Em uma noite, as casas e palácios dos egípcios foram destruídas pela chuva de pedras. E as casas dos hebreus foram preservadas. Em outra noite, se tornaram donos de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas por gafanhotos. E ao saírem, levaram os tesouros deles, de maneira que foram embora enriquecidos. Não há como fugir do plano de Deus, queridos. Você confia nele, pois o plano de Deus vai ser sobre a tua vida. Confia nele. Quando nós entendemos esse maravilhoso plano do Senhor, Deus realiza maravilhas em nossas vidas, queridos. E nos livra de todo mal, como foi com o povo do Egito. Então, vivendo esse plano de Deus, somos conduzidos às bênçãos de Deus. Para cada um de nós, bênçãos sem medida, bênçãos que a gente olha e fala, puxa vida, a história de Moisés é simplesmente mais uma história. Se você crê assim, você está dizendo, Deus não é Deus na minha vida, porque foi um relato bíblico, um relato verdadeiro, um relato que aconteceu. Então deixa Deus falar com você e te mostrar a vontade dele, o plano dele em sua vida. Amém, queridos? E o terceiro e último é aceitar esse plano de Deus. Depois que Moisés aceitou o plano de Deus para ele, Moisés deixou de ser um homem fraco, um homem irado, um homem que vivia fora do padrão de Deus, para um homem dirigido pelo Senhor. Ele enfrentou tudo, voltou ao Egito e conduziu o povo a Canaã. Se Moisés não tivesse compreendido, aceitado
esse maravilhoso plano de Deus para a vida dele, ele não teria como suportar tantas dificuldades que ele passou. Então, como aceitar esse plano maravilhoso de Deus? Com oração e atitude de Deus, atitude de fé. Era isso que Moisés fez em cada situação. Primeiro, Moisés orava ao Senhor, contando o que acontecia, e agia com autoridade dada pelo Senhor. Mas era outro tempo, pastor, era outro jeito, hoje já não é mais assim. É verdade, eu não tenho que abrir mais o Mar Vermelho, eu não tenho mais que transformar isso naquilo, eu tenho tudo isso. Deus mudou na sua vida, querido? Deus é o mesmo? Eu vou pedir para o Anildo falar mais alto. Deus é o quê? Amém. Amém. Se ele é o mesmo ontem, ele pode ainda abrir? Pode. Convém para ele? Eu não sei. Se ele falar que vai abrir, ele vai abrir. Então Moisés orou ao Senhor. E a palavra fala, durante o dia o Senhor ia diante dele, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Moisés estendeu a mão e o mar abriu e o povo passou. Depois estendeu a mão e o mar fechou para livrar o povo e mostrar que o caminho de Deus tem seus planos, e esse caminho não tem volta. Uma vez que a palavra do Senhor vai sobre a tua vida e você realmente creu, é por isso que a gente vê hoje teólogos falando um monte, falando, ele não tinha o chamado todo. O Senhor chamou a todos, mas ele te deu arbítrio para escolher a vontade dele. E os teólogos falam, então ele não foi chamado, por isso que ele saiu do propósito de Deus. E aí começa a ter uma série de vertentes. Eu quero te dizer que o Senhor é uma coisa só, o Senhor é único, é excelência, não há outro. Uma vez que ele fez morada na tua vida, queridos, não há como voltar atrás, não há como desistir. Ele vai, você vê um monte de gente fora da palavra de Deus, vê um monte de gente que conheceu o Senhor e saiu, porque a palavra não foi firme sobre a vida dele, ele não entendeu o chamado do Senhor. E eu quero te dizer, não deixe o inimigo tirar isso de você, não deixe a dúvida vir sobre a tua vida. Creia, somente creia no Senhor de todo o teu coração, querido. Não importa as circunstâncias, se o mar vai abrir ou não, se o pessoal do Egito vai vir para detonar, mas creia no Senhor, porque Ele te trará livramento. Aleluia, aleluia. Depois ele estendeu a mão, o mar fechou, abriu, fez tudo o que tinha direito. Queridos, não deixe o Senhor, mas aí vai lá mais para frente. Não parou por aí. Águas amargas e Mara, lembra do texto? Depois de cantar e se alegrar do outro lado do mar, o povo ali foram beber água e as águas estavam amargas. Mas Moisés fez o quê? O que Moisés fez? Ele orou. A palavra fala que ele orou a Deus. Ele mostrou uma árvore que lançou na água e essa ficou sã, ficou doce. O segredo aqui não é a árvore, querido, que curou a água, e sim a atitude de obediência do plano de Deus.